Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Reverendíssimo Cônego Marcos, digníssimo pároco desta paróquia de Santa Maria, e você que participa conosco através das redes sociais, desta nossa reflexão da soledade de Nossa Senhora. Ó vós todos que passais pelo caminho, olhai e vede se há uma dor igual ou semelhante à minha dor. Com esta frase, este pequeno texto tirado do livro das Lamentações, e que nós utilizamos na Semana Santa em 3 dias por especial, na Terça-feira Santa, como moteto do 6º passo, na Quarta-feira Santa, como moteto do 4º passo, e na Sexta-feira Santa, como canto da Verônica. Ao olhar para esta frase consagrada pela Igreja, e tão consagrada que quando nós tivemos a oportunidade de ir a Jerusalém, próximo à estação de Verônica, além de haver esse texto escrito naquelas paredes, havia em uma residência episcopal de um rito ortodoxo, esse texto escrito em latim de maneira gigantesca. Portanto, é uma frase que marca profundamente o nosso coração e que expressa para nós o verdadeiro sentimento e a verdadeira dor que havia no coração de Nossa Senhora, que havia no coração de Jesus. Quando nós olhamos para uma mãe e vemos nela essa expressão de dor, a sua fortaleza, o seu estar de pé junto à cruz e junto ao sofrimento do seu filho, nada mais é senão uma ação, um sinal, uma força que vem do próprio Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós hoje somos chamados a contemplar a dor de uma mulher que foi profundamente forte. Uma Maria que assumiu uma vida tão profunda, de uma doação e de uma entrega tão profunda, a ponto de mudar os sonhos e os destinos de qualquer outra pessoa. Como uma jovem, com certeza carregava no seu coração inúmeros sonhos para a sua vida. Mas quando se faz visitada pelo anjo Gabriel, a sua vida se torna completamente diferente. Soa aos nossos ouvidos a sua resposta: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. É uma frase tão bonita, é um texto tão profundo, é uma resposta de alguém que se entrega nas mãos de Deus para ser feito aquilo que Deus quiser da sua vida. Isso vai ser refletido e vivido em Nossa Senhora e será vivido plenamente no seu Filho, que não vem a este mundo para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Quando Maria se coloca como um instrumento nas mãos de Deus, todos os seus sonhos não são mais seus. Todos os seus projetos não são mais seus. Todos os seus sonhos são os sonhos de Deus. Todos os seus projetos também são os projetos de Deus. Não importe o que pagar, não importa a dificuldade que ela tenha que enfrentar, Maria assume com coragem, com vigor materno, todas as consequências do seu fiat, do seu faça-se. E assim será feito. Mas eu sempre digo, e me toca muito o coração, que às vezes é muito bom dizer, seja feita a vossa vontade, como nós rezamos no Pai Nosso, que o próprio Jesus nos ensinou. Mas seja feita, faça-se em mim segundo a tua vontade, de Maria. Brilhou, iluminou, e ilumina até hoje a nossa vida e os nossos passos, foi justamente nesse momento.
esta cena que se coloca diante dos nossos olhos é muito profunda. Nós vemos aqui a Virgem na solidão. Maria tendo ao seu fundo o Calvário. Mas o mais interessante é que no Calvário não há Jesus. A cruz está vazia. Ela está sem seu filho. A vida de Maria não teve outro sentido senão Jesus. E o que ela contempla agora? A ausência de Jesus. Por isso que hoje nós contemplamos a sua solidão. Maria está só, porque Maria está sem seu filho. De todas as dores que pode haver no coração de uma mãe, a maior e a mais profunda é ficar sem seu filho. Sabia ela, desde o começo, que não seria fácil a sua vivência e a sua missão como mãe do Salvador. A primeira dor de Nossa Senhora que nós não contemplamos, mas que com certeza existiu, foi a dor do medo de dizer a José que estava grávida, tendo ela plena consciência que Jesus não era filho de José. O que passou na sua cabeça, sabendo que naquele tempo, ela sendo noiva de José e aparecendo grávida, poderia ser interpretada, mal interpretada por ele, como se tivesse o traído e a criança fosse filha de um outro homem. Ora, nós sabemos muito bem que na lei judaica, quando uma mulher é pega em flagrante adultério, o fim dela é o apedrejamento. Se São José não tivesse tido a fé, a confiança que ele teve em Nossa Senhora, que ele teve em Deus, sabendo que Maria não mentia, Nossa Senhora e o menino Jesus tinham morrido pouco tempo depois da sua encarnação, ainda no ventre de sua mãe. Mas Deus escolheu um homem justo, bom, que foi capaz de compreender e mostrou a ele esta verdade, que realmente aquela criança era filho de Deus. A segunda dor de Maria foi com certeza diante daquele momento em que o velho Simeão, ao tomar o menino nos braços, proclama aquelas belas palavras: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque seu povo visitou e libertou. Mas no final diz: este menino, ele será sinal de queda e de reerguimento para muitos em Israel, ou seja, ele será um sinal de contradição. Ele não veio para tornar as coisas calmas e tranquilas. Ele vai agitar o povo. E quanto a ti, Maria, uma espada de dor transpassará a tua alma. E olha, meus irmãos, é isso que nós vemos nesse momento. Essa espada espiritual que atravessa o coração de Maria. E ao atravessar o coração de Maria, atinge o coração de Jesus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a dor que Nossa Senhora sente ao perder seu filho, ao estar sem seu filho, é-nos representada pela tradição com essa espada no seu peito, que é a espada que o velho Simeão havia profetizado. Vemos então que Maria também já tinha experimentado ficar sem Jesus. A primeira experiência que Maria teve de ficar sem Jesus foi quando os dois, José e Nossa Senhora, voltavam de Jerusalém, quando Jesus tinha apenas 12 anos. Naquele dia, havia o costume, naquele tempo, de das caravanas irem separadas. As mulheres num grupo e os homens em outro grupo. E as crianças, elas tinham a liberdade de ir tanto com a mãe quanto com o pai. Então nós vemos que Nossa Senhora pensava que Jesus estivesse na caravana de São José. E São José pensava que Nossa Senhora
está com o menino Jesus. E, no entanto, depois de um dia de caminho, eles perceberam que estavam sem Jesus. Com certeza, naquele momento, Maria fez a experiência da primeira solidão. A solidão de estar sem seu filho. Onde estaria o filho seu? Onde estaria o filho de Deus? E com certeza, como o coração de muitas mães, que às vezes passam pela mesma experiência quando perdem as crianças numa grande aglomeração, como às vezes acontece em Aparecida, é uma dor de incapacidade. E o coração só assenta quando há verdadeiramente o reencontro. Mas no momento da perca, no momento da solidão, com certeza, dor maior não há. Portanto, Maria já havia feito essa experiência de ficar sem Jesus. Porém, foi por pouco tempo. Em breve tempo, ela o encontrou no templo, discutindo com os doutores da lei, e ouve da abençoada boca de Jesus estas palavras: não sabias que eu tinha que cuidar das coisas de meu Pai? Que coisa mais bonita! Jesus se compromete com a obra do Pai. Porém, ainda não era a sua hora. Ele volta para casa e se faz obediente. Quantas vezes Nossa Senhora trouxe a Jesus diversos ensinamentos na sua infância, na sua juventude, no seu crescimento. Quantas vezes aquele menino Jesus não tivera feito a experiência de cair, de machucar, de chorar e de ter as diversas necessidades que uma criança tem, e Nossa Senhora pôde acudir. Como toda mãe, Maria fez a experiência de cuidar do seu filho e de ver o seu filho se desenvolver. E Maria fez a experiência de, como toda mãe, se angustiar nos momentos de dificuldade da criança, como alguém que sofre junto. Nesse momento, o coração de Maria se preparava para experimentar a dor ainda maior, experimentar um sofrimento ainda maior, de modo que ela mesma não poderia acudir Jesus, não poderia fazer por Jesus aquilo que ela outrora fizera quando o menino era pequeno. Com certeza, o coração de Nossa Senhora se parte quando ela recebe a notícia que Jesus havia sido preso e estava sendo levado para ser julgado. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, essa é uma dor que Maria viveu na calada da noite, e eu fico imaginando comigo quem terá dado esta notícia. Porque ela, próxima a Jesus, percebeu na última ceia, percebeu na despedida do Senhor a angústia do coração do seu bem-amado. Quando Jesus deixa o seu testamento e diz: este é o meu mandamento, o meu testamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Toma aquela jarra e lava os pés dos discípulos. Toma aquele pedaço de pão e diz: isto é o meu corpo, que será dado por vocês. Este é o meu sangue, que será derramado por vocês. O coração de uma mãe sempre bate no coração de seu filho. A angústia e o sofrimento que Jesus experimentou naquela noite, com certeza era a angústia e o sofrimento que Maria também experimentava na solidão do seu quarto. Uma mãe conhece o filho pelo olhar. Uma mãe tem o seu coração batendo sempre no compasso do coração do filho. Com certeza Maria fez essa experiência de sofrer com Jesus, de chorar com Jesus. Os dois não precisavam estar se vendo, os dois não precisavam trocar esses olhares. Uma mãe sempre conhece um filho.
Uma mãe sabe as dificuldades que os filhos estão passando e o que se passa naquele momento no coração do filho. Mesmo que ela não saiba explicar, ela conhece. Porque ela gerou no seu ventre por 9 meses aquela criança que agora era homem formado, que agora, depois de ter feito todo o bem que fez à humanidade, estava nas mãos de seus inimigos, traído por um dos seus da sua confiança. Com certeza, ela não seria capaz de deixar de conhecer seu filho em meio àquela multidão, em meio àqueles 3 homens que carregavam uma pesada cruz para o Calvário. Quando os olhos de Maria tocam os olhos de Jesus, essa espada de dor aprofunda no seu coração. Maria vê a dor de um filho amado, de um único filho amado, carregando uma pesada cruz, símbolo de rejeição, símbolo de exclusão, símbolo do pior bandido que existia na época. Ninguém era condenado à cruz sem que fosse humilhado, sem que fosse tratado como verme. E é por isso que a pior condenação que existia era a crucifixão. De modo que o nome do crucificado, após a sua morte, era esquecido. E a tradição que havia naquele tempo era que os corpos nus ficassem nas cruzes e fossem devorados pelos animais. Jesus foi uma exceção. A tradição naquele tempo tornava o crucificado um verme, um não humano. E todas as pessoas que viam o crucificado carregando o patíbulo da cruz tinham direito de cuspir, tacar pedras, humilhar, zombar, porque aquela pessoa que carregava a cruz para o Calvário não era mais humano, era um verme. Foi isso, meus irmãos e minhas irmãs, que os olhos de Maria contemplaram ao ver seu filho carregando a cruz para o Calvário. Ver uma pessoa que só fez o bem, ver uma pessoa justa, ver uma pessoa de coração manso e humilde, sendo condenado como o pior dos homens da face da terra. Dor maior não pode haver ao ver seu filho sendo crucificado, elevado no madeiro, zombado, humilhado. Ver seu filho dizendo as últimas palavras e dentre elas uma palavra refletida a ela. Mulher, eis aí o teu filho. E disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, não é uma palavra fácil de se ouvir num momento como esse. O coração de Maria, ao ver seu filho crucificado, a doando, a entregando para o discípulo amado, significa que ele deu tudo. Nem a sua mãe ele guardou para si. A própria mãe que ele tinha, ele quis doar como mãe da humanidade, para que, após a sua morte, continuasse cuidando dos seus amados, continuasse cuidando daqueles seus escolhidos, representado pelo apóstolo João, que era o discípulo amado de Jesus e que no Evangelho representa todos os discípulos posteriores de Jesus. Então, quando Jesus entrega João como filho de Maria, ele entrega Maria para ser a minha mãe, para ser a sua mãe, para ser a mãe de todos nós. É isso que nós contemplamos naquele momento. Um Deus que se faz homem, que não guarda nada para si. E por fim, entrega o seu último suspiro. Agora, nos resta ainda mais 2 dores a contemplar. Uma dor chamada de
Pietà, Nossa Senhora da Piedade, que é a dor de uma mãe que recebe no seu colo o filho morto, sem vida. Outrora, ela pegara nos braços a criança pequenina, cheirosa, que ela tinha dado banho, cuidado, quentinha. Inúmeras vezes Nossa Senhora tomou Jesus para no seu colo para cuidar do seu filho. Agora, ela toma no seu colo um filho sem vida, frio, sujo, repleto de suor, de lágrimas, de pó, de sangue. Crucificado, humilhado. E é isso que Maria tem nos braços nesse momento. A paga da humanidade pelo amor de Jesus, pela entrega de Jesus. Todo o bem que ele fez, estas pessoas de seu tempo reverteram em mal, pagaram desta forma. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Maria, na sua última dor, conduz Jesus para o sepulcro com poucas pessoas. Não são inúmeras. Nós fazemos todos os anos a procissão do enterro e vemos aquela grande multidão. Mas naquele dia não. Eram no máximo 6 pessoas. Pouquíssima gente acompanhou aquele cortejo que foi rápido, porque não podia passar do pôr do sol, porque no sábado não se podia enterrar ninguém. Ninguém podia trabalhar no sábado. Tinha que ser antes do pôr do sol e correndo para que as pessoas pudessem celebrar a Páscoa. Para que eles também não fossem punidos por desobedecer à lei do povo de Israel. Além de ter todo aquele sofrimento que ela viu seu filho passar, Maria teve que fazer a experiência de enterrar seu filho correndo, porque não podia demorar para fazer o sepultamento. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, agora nós vemos Maria voltando para casa. Ela volta para casa e tem que passar pelos mesmos caminhos que ela subiu com seu filho, que ela passou com seu filho. Só que agora ela vai assim, sozinha. Atrás dela, diante dos seus olhos, quando ela olha, ela vê a cruz vazia. Apenas as marcas dos pregos, apenas as marcas do sangue, mas não há mais seu filho. Seu filho está sepultado. Esta dor Maria experimenta até chegar na sua casa. E quando chega em casa, aí a dor ainda aumenta mais ainda, porque muitas e muitas lembranças povoam o coração daquela que tudo fez e tudo viveu por causa de seu amado filho. Queridos irmãos e irmãs, eu quis fazer uma explanação primeira diante dos seus olhos, para que você percebesse as inúmeras dores que passou Nossa Senhora naquele momento. Mas eu queria pegar um aspecto muito importante de tudo isso que eu disse e trazer a sua contemplação nesse momento. Naquele momento que Jesus estava crucificado, ele entregou Maria para ser mãe minha e sua. Mãe de todos os seus seguidores, mãe de toda a humanidade. E todo sofrimento que afeta a cada um de seus filhos, afeta também o coração de Nossa Senhora. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, Maria sofre mais uma vez. Maria tem seu coração trespassado mais uma vez, ao olhar a dor e o sofrimento de cada ser humano que habita a face da terra. Este ano, com certeza, o nosso coração se enche de uma certa saudade
e de uma certa dor, por não podermos estar juntos nesse momento, realizando os atos piedosos da nossa Semana Santa tão bonita, tão memorável desta cidade de Baipendi. Porém, nós estamos desse modo não à toa, mas estamos desse modo por uma necessidade. É hora, meus irmãos e minhas irmãs, de nós contemplarmos de forma diferente o sofrimento de Jesus e Nossa Senhora, que se faz novamente visível no sofrimento dos meus irmãos, dos seus irmãos, no sofrimento nosso. Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que fazeis. Nesse momento, neste dia, eu compartilhei até na minha página do Facebook uma imagem bonita e triste que nos relata claramente este ano a nossa Semana Santa. É uma imagem, é um desenho de Nossa Senhora das Dores olhando para Jesus entubado, deitado numa maca. É uma figura que retrata para nós que Nossa Senhora sofre mais uma vez com cada irmão meu, com cada irmão seu acometido pela Covid-19 e pelas tantas doenças que os jogam na cama de um hospital. Olha, se os teus olhos enchem de lágrimas ao contemplar esta linda imagem de Nossa Senhora, que traz em si a marca da dor da mãe de Jesus, mas se os teus olhos não enchem de lágrimas ao contemplar a dor de tantos irmãos e irmãs que morrem de dor, de falta de ar, nesse momento, tem alguma coisa errada. Se eu tenho sensibilidade para contemplar a dor de Jesus nas imagens piedosas, mas eu não tenho sensibilidade para contemplar a dor de Jesus no meu irmão e na minha irmã, eu não entendi nada do que é a Semana Santa. Eu não entendi nada do que é o mistério da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso ficar sensibilizado pelo sofrimento de Jesus e Nossa Senhora. Eu devo ficar. Porém, eu não posso desprezar o meu irmão e a minha irmã, que passa também pelo mesmo sofrimento. De nada adianta a nossa piedade se ela é apenas figurativa e não real. A Semana Santa, a paixão de Jesus, é para nos humanizar. É para nos tornar mais humanos e mais fraternos, mais solidários e mais compadecidos com os sofrimentos daqueles irmãos e daquelas irmãs que passam por maiores dificuldades. Jesus, ele nos ensina muito isso quando na quinta-feira ele toma aquele jarro e lava os pés dos discípulos. Façam a mesma coisa. Nós contemplamos as dores de Nossa Senhora quando nós vemos os inúmeros irmãos e irmãs nesse momento que estão passando por alguma necessidade. Com o comércio fechado, com o Brasil praticamente parado. Muita gente já está passando necessidade. Tem alguns que querem voltar tudo ao normal. Mas será que a solução é essa? Será que os médicos estão brincando conosco quando nos dizem para ficar em casa, porque o risco do contágio da Covid-19 é muito grande? Será que isso é apenas politicagem? Se fosse apenas politicagem, não teríamos tantos mortos em tantos países do mundo. Hoje, lavar os pés dos irmãos é ter a coragem de renunciar à liberdade que nós tínhamos antes. Hoje, compadecer daqueles que vão sofrer, que estão sofrendo, é tentar fazer algo diferente. Não importa
se você pensa de um modo ou se você pensa de outro. O importante é que você tenha consciência das suas atitudes. Dor maior no coração de Nossa Senhora é quando um médico tem que fazer a escolha entre este ou aquele para colocar no entubamento. Imagina, meu irmão e minha irmã, se você fosse médico e tivesse que escolher quem morre e quem vive. Essa decisão é de Deus, mas não colocar a pessoa naquele aparelho é escolher a morte. É ver o irmão, a irmã padecer de pouquinho em pouquinho até morrer. Portanto, se nós podemos fazer a nossa parte para evitar que esse mal aconteça entre nós, nós estamos consolando Maria. Nós estamos confortando Nossa Senhora. Nós estamos realmente sendo solidários. Tem gente que, infelizmente, aprende as coisas, entende as coisas, não pelo amor. Meu pai sempre dizia assim: na vida existem duas escolas. A escola da dor e a escola do amor. O que não se aprende no amor, muitas vezes nós vamos aprender é na dor. E muitas vezes nós temos um coração tão duro que não conseguimos aprender as lições de amor que a vida nos ensina e às vezes temos que aprender na dor. Tem gente que vai acreditar na Covid-19 quando tiver alguém passando por isso, dentro de casa, perto, na família, contaminado por você talvez. Não deixemos que isso aconteça, tenhamos nós a nossa consciência e pensemos por este lado. Pensemos que Nossa Senhora, ela vai sofrer mais uma vez quando eu for causa de sofrimento na vida dos meus irmãos. Nós, este ano, somos chamados a nos compadecer desse mal. Mas durante todos os anos e toda a Semana Santa, nós somos chamados a compadecer sempre do irmão. Não existe verdadeira celebração da paixão e morte de Jesus se eu não celebro a celebração da paixão e morte do meu irmão, da minha irmã também. Quantas mães sepultam seus filhos? Quantas mães fazem a experiência da soledade de seus filhos? Por causa da droga, por causa do álcool, por causa dos excessos, seja até de velocidade. A pior dor que pode existir no coração de um pai e de uma mãe é enterrar seu filho. E é essa dor que Nossa Senhora experimentou. Mas ela não deixou que a dor apagasse do seu coração o sentimento de esperança. E nós, em nenhum momento, podemos deixar que qualquer situação difícil retire do nosso coração a nossa esperança. Porque Maria sabia muito bem quem era o pai de Jesus. Maria sabia muito bem em quem ela colocou a sua esperança a vida toda. Portanto, ao mesmo tempo que nós contemplamos a dor da solidão de Maria, esta solidão é povoada por uma certeza. Deus não deixaria em vão a morte de seu filho. Talvez ela no seu coração soubesse e tivesse maior certeza da ressurreição futura do que os discípulos de Jesus, porque ela conhece muito bem o pai dele e ela conhece muito bem o filho que ela teve. No coração de Maria lacrimosa existe uma esperança que nada pode apagar. No coração do devoto de Nossa Senhora, no coração do fiel que acredita em Jesus Cristo, esta mesma esperança deve se fazer presente. E nada pode nos tirar a esperança. Nós devemos esperar que esse tempo difícil que nós estamos passando traga para nós tempos melhores.
Humanize-nos, corrija-nos no que precisamos ser corrigidos, melhore-nos no que precisamos ser melhorados, transforme o coração da humanidade, desperte em nós um sentimento de maior solidariedade e menos ganância e soberba, de maior comprometimento com o próximo e menos preocupação consigo mesmo. Que este tempo que nós estamos passando vai passar. Ele não será eterno, ele não será para sempre. E nós temos que esperar que no final de tudo isso, dias melhores virão. Nós passamos todos os anos a experiência da Quaresma. Nós passamos todos os anos a experiência da dor da Semana Santa. Mas o melhor de tudo é que sempre chega a Páscoa. É que sempre chega a vida. É que sempre tudo floresce. Assim também, a Semana Santa que nós passamos, esta quaresma que nós vivemos, esta quarentena que nós estamos passando, ela vai se debruçar num tempo de Páscoa bem maior. Ou seja, quando chegar o raiar do dia, quando chegar o dia da ressurreição, quando chegar o novo tempo, o nosso coração exultará de alegria pascal ainda maior do que das outras vezes que nós exultamos. Cremos no poder de Deus, cremos no poder de Jesus Cristo, cremos no amor misericordioso de Deus que usou de todos os sofrimentos pelos quais passaram Jesus e Nossa Senhora para demonstrar a sua grandeza. Mas cremos mais ainda na certeza da sua Páscoa vindoura. Que nós possamos então hoje ter olhado para as dores de Maria, ter olhado para o sofrimento de Nossa Senhora, ter contemplado um pouquinho do sofrimento dos nossos irmãos, mas acima de tudo, que no nosso coração fique a esperança da vitória, a esperança da ressurreição, a esperança de dias melhores. Amém. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores, ó Mãe dolorosa, que aflita chorais, repleta de dores, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores.